capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Diga comigo assim: ensinava o povo. Amém. Tendo acabado de falar, disse a Simão, é o Pedro, né? Vá para onde as águas são mais fundas. Diga comigo: águas mais fundas. Amém. A todos, lancem as redes para a pesca. Simão, Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu a quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Tem a outra tradução disse sobre essa palavra, né? Debaixo dessa palavra eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, de Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo. Diga comigo: deixaram tudo. Diga tudo. Tudo. E o seguiram. Diga: e o seguiram. Diga assim: deixaram tudo e o seguiram. Amém, glória a Deus. Aqui, esse texto é um texto bem conhecido, né? Mas eu estava assim, meu Deus, o que eu vou falar com o povo? E eu gosto muito do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento, das histórias ali de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, de Neemias, né? De Ruth, de Esther. Enfim, né? Dos Salmos ali, eu gosto muito, né? Do Antigo Testamento. As histórias são envolventes e são reais, né? Mexem com a nossa fé. E aí eu falando com Deus, eu falei: Senhor, eu quero falar de algumas coisas sobre o Novo Testamento, que fala do Novo Testamento. E veio na minha cabeça alguma coisa sobre a gente lidar com as nossas emoções, que aí depois veio algo sobre a própria vida do Pedro, né? Porque ao contrário do que a gente imagina, Pedro era um camarada bem emocional. Porque a gente liga a emoção à pessoa que chora muito e tal. Realmente tem essas pessoas assim. Mas quando eu digo uma pessoa emocional, era porque ele agia muito pela emoção. Você vê que ele corta a orelha do soldado Malco, né? Andando 3 anos e meio com Jesus. Mas ele corta a orelha ali porque ele fica indignado com aqueles cerca de 600 soldados pretorianos que vão ali em direção a Jesus para prender ele, como se ele fosse um bandido de um perigo enorme, né? E ali Pedro fica com muita raiva e pega a sua espada, tira da cintura, a sua faca, não sei, sua peixeira, né? Seu punhal, eu não sei, e corta ali a orelha do soldado para defender Jesus. Então ele tinha um temperamento forte, era envolvido pela emoção, pelo momento. Estava sendo uma pessoa num progresso de um trabalho, né? Vocês sabem que para instalar esses ar-condicionado a gente teve problema que não foi culpa, assim, muita culpa da pessoa que estava instalando, né? Eu acho que ele fez um mau cálculo e tal.
mas acabou no meio do caminho dando uma travada. Mas como tudo que a gente faz, principalmente para a obra de Deus, é com muita luta, então eu entendi isso. Falei com a minha esposa, se há outros tempos eu ia brigar com ele, não que não passou pela minha cabeça, né? Cheguei a ter assim uma discussão com ele uma vez ali atrás, mas depois eu fui até ele e falei, não, a gente estava de cabeça quente, tal, vamos para frente, quero ficar bem. No final, a gente ficou muito bem e acabou terminando tudo. Né? Os garotos falam assim, poxa, o pessoal que está chegando agora está pegando o pastor mais bacana, porque quando a gente chegou, o pastor era mais bravo, né? Dava umas broncas assim, eu era mais incisivo, continuo sendo, né? Mas assim, eu aprendi ao longo desse tempo aí que não é por força nem por violência. Quando eu disse assim, olha, vamos lá, na hora que terminar a gente conversa rapidinho, o pessoal que trabalha por conta própria, e eu disse, se alguém não quiser, tiver algum compromisso já marcado, ou não quiser ir embora para casa, tudo bem, não vou ficar chateado, e não fico mesmo. Eu lembro que antes, fico chateado com muitas coisas ainda. Fico nervoso com muitas coisas ainda. Né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque Deus pode me provar naquilo que eu falo. E Ele sabe que eu ainda fico triste, chateado com muitas situações, às vezes inclusive na igreja. Mas algumas que me chateavam, que me entristeciam antes, já não me chateia e já não me entristece mais. Né? Por exemplo, a gente tem um grupo da igreja, né, no WhatsApp, e eu acho que foi essa semana mesmo, eu vi lá, saiu uma pessoa, não sei se ela trocou de telefone, ou se saiu mesmo, também eu não quis nem saber, e eu nem liguei. Antes isso me incomodava muito. Caramba, a gente faz tudo, agora a pessoa saiu do grupo, ela deve ter saído da igreja, eu vou fazer o quê? Porque, pastor, Deus foi me ensinando, e está me ensinando a cada dia, que a igreja é de Jesus, a igreja é dele, não é minha. E se alguém porventura quiser ir embora, eu vou ficar muito triste, dependendo da pessoa, eu acho que eu choro e tudo. Mas eu vou fazer o quê? Entende? Eu vou fazer o quê? Né? Vocês, por excesso de zelo, muitas vezes eu quis controlar a vida das pessoas, querendo ver o bem delas. Agora, eu oriento aqui, se alguém vier conversar comigo, eu oriento, eu digo, olha, o caminho não é esse, é melhor você ir por aqui, por ali. E aí eu vou falando e vou conversando. E hoje a minha esposa sabe, eu ainda sou uma pessoa, eu acho que eu sou um sanguíneo, né, dizem. Eu acho que eu sou bem bravo ainda, né? E tal, também, meu avô era italiano, né? Eu acho que é por isso, tem um sangue meio quente, né? A família do meu avô era italiana. E é isso, né? Mas eu acho que o tempo e as dificuldades foram me moldando, né? Foram me moldando. Eu acho que Deus vai usar, eu tenho certeza que Deus vai usar eu e você da sua maneira, da minha maneira. Mas isso não impede que eu possa melhorar um pouco. Né? Aquela pessoa que é muito devagar, ela pode ser um pouquinho mais rápida. Ela não vai ser tão rápida como a outra que é muito rápida, mas ela pode melhorar um pouco. Né? A pessoa que fica nervosa muito fácil, ela pode lutar e pedir a Deus e ir melhorando ali aquela coisa de ficar muito nervoso ou muito nervosa e brigar muito. Eu não me tornei uma pessoa muito pacífica não, tá? Assim, senão vocês podem ir, pastor, não, eu continuo sendo bravo assim, dou minhas broncas, eu só estou tentando ao longo desse tempo aí, Deus foi me ensinando a equilibrar um pouquinho mais as coisas, né? E o que me chama a atenção na vida de Pedro, que foi no meio desse caminho que ele foi aprendendo. E por isso que eu digo para vocês, vem para a igreja, não deixe de vir, né? Venha na quarta, vá na quinta-feira num GC, participe de um GC. Né? Se você tem um desejo de ser um líder ou de ceder a sua casa, fala comigo, fala com a minha esposa, fala com o líder. Vamos ganhar seus vizinhos para Jesus. Às vezes você não quer ser um líder, mas quer fazer na sua casa. Seja um anfitrião desse projeto, para a gente poder alcançar pessoas, né? Levantar novos líderes, fazer a coisa acontecer. Amém? Isso não impede também de um tímido ser mais para fora, como a pastora falou hoje, e eu falei, né, muitas vezes, e continuo falando, né? Porque você precisa botar para fora, deixa de ser tímido demais da conta,
Pede a Deus, pastor, Deus, eu sei que eu sou um pouquinho retraído, mas eu não quero mais, eu quero ser um pouco mais para frente. Eu quero crer na sua palavra, eu quero desenvolver a minha vida. Quem está pegando aí? Pastor, o foco do evangelho é o céu. E justamente eu estou ensinando você a ir para o céu, porque se você não deixar ser moldado e ser transformado, você, na sua vida, no seu cotidiano, certamente você não vai morar no céu. Eu costumo dizer que no céu vai ter muita surpresa. Quem a gente tinha certeza que ia estar lá, não vai estar. E às vezes quem a gente vai dizer assim, não, esse não vai estar lá. Agora a gente precisa tomar cuidado se a gente vai estar lá ou não. Né? Por isso que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é negar as próprias vontades. Eu quero começar aqui falando de Pedro exatamente aqui, era o início de tudo. Você vê que Pedro ainda aqui não conhecia Jesus, né? Na maneira que era para conhecer. Ele ainda não era discípulo. Você vê que no final aqui do episódio, Jesus fala para ele, não, você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de homens. Quer dizer, você vai ser um ganhador de alma. Você vê que é ali que tudo começa. Mas olha só que interessante, o texto diz que Pedro tentou pescar uma noite inteira. E ele era um pescador experiente. Você vê que ele não era tão pobre coitado como alguns pregadores. Alguém quer dizer que ele era pobre coitado. Ele tinha os sócios aqui, eu li aqui. Ele tinha sócio, ele era um pescador que tinha alguns barcos. Ele tinha alguns sócios, ele era um empreendedor. De pavio curto, de sangue quente, mas era. Você vê que agora volta 2 barcos pela manhã de uma pescaria que tinha dado errado, e agora Jesus pega e entra num barco, e sem pedir, ele entra no barco sem pedir, e não era coincidência, ele já conhecia Pedro na sua essência, apesar de Pedro ainda não conhecer ele. Por isso que eu falei na questão do aborto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que ainda antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Quando você não tinha forma no ventre, eu já te conhecia. Quando você estava nas entranhas da sua mãe, lá no ventre, eu te conheci, né? Antes que você viesse a esse mundo, quer dizer, saísse da barriga da tua mãe, eu já havia te escolhido. Então, Deus já tinha um projeto na vida de Pedro, como tem na minha e na sua. Você não está aqui à toa. Você não está essa noite aqui me ouvindo, porque agora a igreja está geladinha, né? O ministério de louvor, puxa, né? Que coisa bacana na hora do louvor, e está tudo iluminado aqui. Inclusive vocês já estavam aqui antes disso. Vocês não estão aqui por minha causa, nem por causa da minha esposa. Isso tudo que eu falei com vocês faz parte de um contexto. Mas na verdade vocês estão aqui porque o Espírito Santo trabalhou na vida de vocês e no coração de vocês. Por isso que vocês estão aqui. Ah, pastor, mas foi um dia que o Senhor ministrou. Mas quem fez foi o próprio Jesus, através do Espírito Santo. Ele disse, eu vou ficar à destra do meu Pai, à direita, eu volto para Ele, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Então hoje, na pessoa do Espírito Santo, Ele vai trabalhando na minha e na sua vida. Então hoje eu não estou me tornando uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrada, que eu não estou tão equilibrado assim. Entende? Eu não estou tão assim, senão a pessoa, pastor, agora só falta ter uma auréola na cabeça, nem nada. Eu estou lutando dia após dia, para ser um melhor marido, para ser um melhor pai, eu estou lutando. Entende? Quem conhece a história aí, por exemplo, com a Gabriela, sabe muito bem. Eu não quero entrar nesse assunto, mas o pessoal aí da antiga sabe. Eu estou lutando para romper tudo isso aí. Entende? Eu estou rompendo para liberar perdão para quem me fez mal. Que foram muitas pessoas, não foram poucas, né? Eu estou lutando aí para tentar ser um bom pai. Estou lutando aí para tentar ser um bom pastor. Eu estou lutando para ser um bom cuidador de ovelhas. Eu estou na busca do homem perfeito, como diz a Bíblia.
E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Você precisa buscar isso, né? Ser um homem perfeito, uma mulher perfeita. Pastor, mas perfeito é só Jesus. Mas o texto diz o quê? Que a gente vai buscar a estatura de um homem perfeito, de uma pessoa perfeita. Então eu preciso ser melhor amigo, melhor amiga. Como que as pessoas te veem lá no seu trabalho? Como uma pessoa amiga? Um amigo ou você? O que as pessoas dizem? Eu falei no outro culto, né? O que as pessoas dizem quando você sai do meio delas? Lá vai o mentiroso. Lá vai, aí, trai a mulher. Isso aí dá volta em todo mundo. Paga ninguém. Mentira é o sobrenome dela. Isso é um fanfarrão. É isso que eles falam de você? Isso aí é uma traíra danada. Isso aí é uma da vida aí. O que estão falando de você? Que enquanto está ali o pessoal está tudo na falsidade, está rindo e tudo, mas quando sai, fala o que de você? E aí, pastor, agora você vê bem, eu acho não tenho certeza, Jesus foi testar Pedro ali um pouquinho. Ele entra no barco de Pedro sem pedir, sem falar nada. E ele entra logo no de Pedro. O outro não se sabe, mas possivelmente não era de Pedro. Porque o texto enfatiza que ele entrou no barco de Pedro. Pastor, isso o que tem a ver com a minha vida? Ele escolheu entrar no teu barco. Às vezes você diz assim, mas só eu sirvo a Deus lá na minha casa, na minha família. Você é o Pedro. Deus escolheu o teu barco. Quem está pegando aí? Deus escolheu o teu barco. Pastor, o pessoal lá na minha igreja, lá na minha casa, na minha família, até da igreja. Mas quem está empenhado, quem está lutando na igreja aqui, é só eu. Sei lá, eu que sou envolvido e tal. Ele escolheu o seu barco. Ele escolheu a sua vida. Agora, Pedro não era truculento, não tinha as emoções à flor da pele? Quem sabe Jesus entrou no barco dele para ver assim, vamos ver se ele briga comigo agora. Que eu nem pedi. Não sei, isso eu estou imaginando. Eu sei de uma coisa, o barco escolhido foi do Pedro. Deus já tinha um projeto, um propósito na vida dele. Agora, lembra que eu falei que Pedro não tinha pescado a noite inteira? Você imagina como estavam as emoções de Pedro? Imagina comigo, tendo que pagar as contas. Já viu aquela expressão? Hoje o mar não está para peixe. O mar não estava para peixe naquele dia. Ele não tinha pescado nada. A Bíblia diz que ele já estava, junto com seus amigos e sócios, ou trabalhador, já estava lavando as redes. E cá para nós, naquela época era tudo muito trabalhoso, né? Não tinha umas máquinas, não tinha nada, era tudo manual. Imagine aquelas redes gigantescas, ele limpando, tirando aquelas sujeiras do mar, né? Que agarrou e tal, aquelas coisas assim, ali limpando e já pensando, não pesquei nada, a noite inteira sem dormir, e agora eu vou voltar para casa, não tenho dinheiro para pagar as contas, caramba. E o texto não fala, mas talvez ele já estava vindo de alguns dias sem pescar, não sei, aí eu não posso afirmar. Mas de uma noite eu tenho certeza, de um dia eu tenho certeza, porque o texto diz isso. Então, ele tinha tudo para virar para Jesus e falar: o que você está entrando aí no meu barco? O que você está entrando aí no meu barco? Está vendo que eu estou cansado aqui? Está vendo que eu não pesquei nada? Quantas pessoas que Jesus quer entrar ou começa a entrar, né? Através da palavra, e a pessoa impede. Ela abre mão e diz: não quero, não entra na minha vida, não entra no meu barco. Quantos que você já viu, já rejeitando e dizendo: não entra na minha vida, não, eu não quero. E você argumentar e dizer: vamos lá, vamos para a igreja, entrega a vida para Jesus, perdoa, né? Esse fundo aí, ó. Perdoa e tal. Quem está entendendo aí? Perdoar não é fácil, né, gente? Mas tem que perdoar. Perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa um filho, perdoa uma filha, perdoa um pai, perdoa uma mãe, perdoa um amigo. Libera perdão.
Deixa esse coraçãozinho limpo aí, livre. Entende? E aí, pastor, o que tem a ver o perdão? Tem a ver com as emoções, com os sentimentos. Agora, Pedro vê Jesus dentro do barco, e agora Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, eu quero esse barco mais para lá. Tira ele daqui, ele está na beirada. Quero ele mais para lá. Agora Pedro, cansado, viu um camarada entrando no barco dele, viu ele se atrasando de chegar para casa, porque fala a verdade, tem dia que o problema é tão grande que você não quer ir para casa, sim ou não? Você quer, sei lá, eu não quero saber de mais nada. Tem gente que nem para casa quer ir, que o problema às vezes tem em casa. A mulher chata pra caramba, né? Mulher emburrada. Olha, ou coisa terrível deve ser conviver com uma mulher emburrada, cara. Com um homem cavalo também deve ser uma coisa terrível. Um homem ignorante, né? Deve ser uma coisa terrível também, né? Um homem também, né? Tem homem que não toma banho, não gosta de tomar banho, né? Vai tomar banho, cara. Não é? Pelo amor de Deus. Tá fedendo pra caramba, né? Gente que ele chega da rua, ele deita no sofá. Pode me dar. Vai trocar? Então troca. O que que ele chega em casa e não toma logo um banho, né, gente? Aí ele deita no sofá. No sofá já está até a marca dele. Já está a marca da cabeça suja, né, do corpo, né? O sofá já fez já um negócio assim, porque ele já chega e se esparrama lá no sofá, não é? O lado dele já não tem mais espuma, tá só na madeira, né? Tá aquele caldo vai escorrendo, né? Todo dia ele vai chegando, aquele caldo, né? Aí vai criando aquela crosta, nem para contratar uma empresa de limpeza de sofá. Só Jesus, né? Aí também chega em casa, a mulher tá como? Aquele bico daquele tamanho, emburrada. Eu já chego em casa falando: ô meu amor, como é que você tá? Te amo, meu bem, tal, né? Já vou preparando, né? O clima, é ou não é? A gente está cansado, mas não está morto, né? Ô meu amor, como é que você está? Lembra de alguma coisa? Eu levo um chocolatezinho que ela gosta. É ou não é? Sorvetezinho. Teve um dia desse que eu levei um negócio para ela, ela não teve uma reação muito assim. Eu falei: tu não gosta não? Poxa, eu trouxe com tanto amor. Ela: não, amor, eu gosto. Eu: caramba, não vai colar hoje, cara? Não é possível. Tem que colar. E mulher é uma coisa bacana, né? Ao mesmo tempo que ela fica de bico, depois ela fica feliz com um presentinho. Tem umas que custa caríssimo, né? Mas na maioria ela fica feliz com uma lembrança, né? Os homens aí, durante o dia, vou ensinar vocês. Manda no zap assim: eu te amo, meu amor, tô com saudade, no zap. Entendeu? Manda aquele coração batendo assim, aquela carinha com aquele de amor assim, aqueles dois olhos assim. Os solteiros e as solteiras vão aprendendo. Amém? Mas aí na hora que você receber, não escreva assim ou mande o áudio: também o pastor falou domingo. Vai dar tudo errado. Finge que você nem lembrou que o pastor falou. Que glória a Deus. Ele entendeu que o pastor falou que tem que melhorar como marido. Meu Deus. Amém? Nunca é tarde para aprender. Agora, Pedro, cansado, revoltado ali com aquela situação, não pescou nada, sem grana. Jesus entra no barco dele e fala: agora me coloca mais para lá. Você imagina? Pedro já estava sequinho.
que ele estava na beirada da areia, né? Já estava na areia, sequinho, tranquilinho, já tinha tal. Agora ele tem que entrar na água. Já viu como é que empurra o barco? Já viu? Barco de, né? Ele tem que empurrar ali para sair daquela partezinha de areia, né? Então ele meteu o pé dele, né? Com aquelas vestes dele. Naquela época, eu fiquei imaginando, né? Era aquelas vestes tipo vestido assim, que tinha um cinturão, né? Aquilo foi molhando e ele empurrando o barco. Agora eu ainda tenho que empurrar esse barco. É mole? Não sei. Mas ele entrou, empurrou o barco e Jesus foi dando sinal para ele, né? Pastor, eu tenho certeza. Porque ele pede Pedro para colocar ele mais para lá. Porque ele queria sair mais da margem e ir para o mar um pouquinho mais para lá, para ele poder, a voz dele, né? Isso aí eu descobri hoje. Parece que a voz, além de Jesus ter uma voz bem potente, né? Com certeza era. Parece que a voz bate na água e o jeito que era ali, se ele ficasse um pouquinho mais, ajudava a chegar no ouvido das pessoas. E ele queria alcançar mais pessoas, porque a Bíblia diz que tinha multidões ali querendo ouvir ele ensinar. Então agora Pedro vai empurrando, ele empurra mais, Pedro, mais um pouco, mais para cá. Hã? É isso que é o problema. O que, pastor? A pessoa entrega a vida para Jesus, mas o pastor nem ninguém conta para aquela pessoa que entregou a vida para Jesus. Ó, você entregou a vida para Jesus? Então, a partir de hoje ele vai começar a te pedir umas coisas aí. Ele vai pedir para você perdoar. Ele vai falar e vai te pedir para você ser mais amável, para você ir para a igreja, para você ter compromisso com ele. Ele vai pedir dinheiro a você, para você botar no altar, e pede. Porque quando eu estou ministrando aqui, tem gente que não obedece, mas tem gente que ele está falando, pode dar esses 100 aí, dá esses 50, passa o cartão, coloca aí, isso, dá esse dinheiro, é para a obra, meu servo está precisando, a igreja está precisando. Ele vai pedindo, dá só 100, dá 200, só 200, dá 400, dá essa quantia, vai lá, faz. É assim que ele faz. Eu quero agora que você perdoe, eu quero agora que você empurre mais o barco, né? Ele começa a pedir, começa a orientar, e começa a pedir, e orienta e pede. É assim que ele vai fazendo. Por quê, pastor? Porque ele quer que você seja moldado. Então agora ele faz esse pedido, me empurra mais um pouco. Quando chega no lugar certinho, Jesus, agora deixa comigo, deixa eu ministrar aqui. E agora Jesus vai ministrando e vai ensinando aquele povo, e Pedro olhando e ouvindo. Como a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai de encontro ao coração, né? Toda palavra do Senhor, a palavra que você ministra, que eu ministro, que você ministra para alguém, ela não volta vazia. Ela entra no coração, e se a pessoa deixar, se ela abrir o coração, né, começa a brotar, a crescer, e começa depois a dar muitos frutos. Então é isso que você precisa entender. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora ele ouve aquela palavra toda, e quando termina ali aquele sermão, agora Jesus volta e fala para Pedro assim: Pedro, pega esse teu barco aqui. Olha só, ele pede de novo, e ele está pedindo para mim e para você hoje. Ele disse assim: pega esse barco e vai mais fundo lá. Pega o barco e vai mais fundo, né? Pega esse barco e vai mais fundo. E ele responde: mestre, tá bom, eu vou lá, vou mais fundo. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu tentei pescar a noite inteira e não consegui pescar. Ele estava dizendo: olha, eu fui no melhor horário, eu fui no melhor lugar, eu tentei do meu jeito, da minha maneira, mas olha, eu não pesquei. Em outras palavras, para você entender, Pedro nessa hora, ele não estava, sabe aquela coisa de contrariar, de ser confrontado? Pedro nessa hora ele foi confrontado de novo.
Desde o início, Pedro estava sendo confrontado. Deus já estava trabalhando nas emoções dele. Confrontou, pastor? Confrontou, porque ele disse o quê? Eu tenho experiência. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta dizer, eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho 20 anos, eu conheço a Bíblia, eu sei, e não sei o quê, e eu sei pescar, eu sei o horário, eu sei o ponto certo. Você vê que ele fala isso tudo para Jesus, para ver se Jesus reage no que ele está falando. Então deixa para lá então. Mas Jesus, ele continua naquele pedido e naquela direção que ele estava dando. Assim é na nossa vida. A gente quer argumentar e dizer que do nosso jeito é certo, porque a gente tem experiência, porque a gente sabe, porque eu já passei por isso, quem sabe sou eu, e não sei o quê, e Deus só fica olhando para a gente. Quantas vezes eu achei que eu era alguma coisa, e hoje Deus tem me mostrado, há muito tempo Ele tem me mostrado, olha, eu faço do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser e a hora que eu quiser. Eu sou Deus de hoje, de ontem e de amanhã. Eu mudo a tua história, a história do teu ministério a hora que eu quiser. Senhor, mas eu sei pregar, minha esposa sabe cantar. Ele, tem um monte de gente que sabe pregar e cantar, isso aí não tem nada a ver. Quantas vezes Senhor, eu faço tudo certo, não trai a minha mulher e tal. Ele, tem um monte também que não trai. Senhor, mas eu estou nos seus caminhos e tal, eu já tenho uma experiência, eu acho que o Senhor já pode fazer. Ele sabe nada. Se você soubesse, você já estava no futuro que você tá almejando aí. Às vezes a gente não está no futuro porque a gente não está preparado para estar lá. Porque se a gente tivesse preparado para estar no futuro que a gente tem pedido a Deus e conversado e pedido, nós já estaríamos lá. Às vezes você pede um futuro de uma casa linda, de um salário de 10, 15, 20 mil. Você pede um futuro de casamento, meu irmão. Deus está olhando para o teu coração, Ele sabe a hora. E se você não está lá, naquele futuro que você tem almejado e pedido a Deus, é porque você não está pronto. Eu não estou pronto. A gente tem muita birra ainda. A gente é muito emocional ainda. A gente guarda raiva. A gente guarda rancor. A gente dorme brigado com o marido. A gente faz pinimba com o marido, pinimba com a esposa. Deus está falando aí, não está? Sim ou não? Tá. A gente faz, a gente mente. É só uma mentirinha, mas mente. Estou sendo bonzinho, hein? Estou botando a gente. Tem coisa que eu não me enquadro aqui não, meu irmão. Entendeu? E aí a gente quer estar pronto, e Deus já estava ali moldando ali o coração de Pedro ali. Você vê que as coisas são de maneira degrau por degrau. Não, as coisas não podem ser de uma hora para outra. Agora preste atenção. Pedro, ele confrontado contra a vontade dele, contra a experiência dele, ele passa por cima daquele sentimento, né? Daquela emoção, daquele constrangimento, daquele cansaço, né? Ele passa por cima e fala assim: debaixo dessa palavra, eu entendo disso tudo, mas debaixo dessa palavra que o Senhor falou, então eu vou obedecer. Então eu vou fazer conforme o Senhor está falando. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu não gostaria de fazer isso, mas pelo que eu ouvi da tua mensagem aqui, dessa multidão te acompanhando, e pelos paralíticos que eu vi andando, cego vendo, pessoal aprendendo, se arrependendo, eu vi aqui que tem alguma coisa diferente na sua vida. Isso ele não fala, mas certamente ele pensa. E por causa dessas coisas todas aí, debaixo daquilo que você está me mandando fazer, eu vou obedecer. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Ainda que você não queira, e quando estiver confrontando, aí mesmo que você tem que fazer. Quando for uma coisa, caramba, eu não queria fazer isso, mas se Deus está mandando, se o pastor está dando a direção aqui, meu irmão, faça. Faça, porque você vai ser abençoado. Porque quando Pedro argumenta, Pedro está dizendo assim, não é nada disso, eu já conheço.
Agora ele, poxa, eu pesquei a noite inteira, caramba. Agora lá vem o pastor falar para perdoar, para amar. Pô, para tratar bem meu marido, meu filho, pô, nem aguento olhar para a cara dele. Eu não aguento olhar, chegar lá no meu trabalho, aquele cara lá, meu Deus do céu. O pastor agora está dizendo que eu tenho que ser bacana, tenho que servir lá. Poxa, isso aí não é legal para mim. Eu não quero isso. Um dia desse eu vi um vídeo, né? E o vídeo, a menina tipo dizendo, né? E o homem também, sei lá, tipo, e tal, falando assim, eu não mudo, se me quiser vai ser assim. Meu irmão, vai sofrer pra caramba. A gente precisa estar disposto a mudar, um coração quebrantado, contrito. Um coração aberto. Um coração obediente, um coração que queira servir. Porque Pedro, mesmo tendo as emoções à flor da pele, ele serviu a Jesus ali. Ele serviu com o barco, ele empurrou o barco, e depois ele jogou a rede, mesmo sem, fora da vontade dele, caramba, ele me pegou e entrou no meu barco. Agora ele me pediu para empurrar o barco, agora ele quer que eu jogue num lugar que eu sei que não vai dar certo. Mas ele não estava entendendo que Jesus estava dizendo para ele, eu quero que você vá mais fundo comigo. Ele estava dizendo assim, olha, eu preguei para essa multidão aqui que você viu, muita gente se arrependeu, mas com você eu quero mais fundo. Porque Jesus podia, fala a verdade, falar com ele, joga nesse raso aqui, ele era Deus, os peixes vinham por raso, sim ou não? Ele podia fazer de outra maneira, mas ele disse, vai para o lugar que é mais fundo, vai lá. Eu quero você mais fundo comigo. E Deus está te chamando aí para você ir mais fundo, pastor. E como que eu chego mais fundo? No dia que você não pesca nada. Quem está pegando aí? No dia que deu errado, que está dando errado. Quem está pegando aí? Estou arrepiado aqui. No dia que veio a dor, que veio a perda, que veio a doença, que veio a falta de dinheiro, naquela noite que você não pescou nada, é o dia que ele te chama e fala, vem mais fundo comigo. Amém? Eu estou arrepiado aqui, porque todas as vezes que eu passei por dificuldade aqui nessa igreja, junto com a minha esposa, e enfim, na minha vida, a gente foi mais fundo com Deus. A gente buscou, a gente orou, a gente clamou. Por isso que é importante às vezes os maus momentos, porque se for só sombra e água fresca, tem gente que não pode ter um salário melhor que já não quer vir para a igreja. Tem gente que não pode ter uma condição melhor que já não vem para a igreja. Tem gente que está desempregado, arruma um emprego, enquanto está desempregado está na igreja, arruma um emprego e nunca mais vem. Tem gente que compra um carro, some na igreja. Entende? Tem gente que não pode estar bem, quis uma namorada, no dia que arruma uma namorada, não volta mais na igreja. Quis o marido de volta, no dia que o marido vai para Jesus, a mulher mesmo nunca mais volta na igreja. Mas enquanto ela estava pedindo pelo marido, ela estava ali, ela estava ali. Entende? Por isso que Paulo diz, eu aprendi a ter muito e a não ter nada, a ter fartura, a não ter fartura, a ter escassez. Né? Paulo, Deus foi experimentando Paulo em todas as etapas da vida dele. E Deus foi experimentando Pedro e tem experimentado eu, a minha esposa e cada um de vocês aqui. Pastor, ele coloca algumas coisas, talvez sim, mas muitas coisas ele permite para, entendeu? Para ele ir moldando, forjando o teu caráter, ele está te experimentando. Vamos ver se ele está pronto, vamos ver se ele quer, vamos ver agora. Por isso que às vezes eu fico falando assim, eu sempre falo assim, deixa a soberba entrar, não, cuidado, hein, o coração, hein, olha aí, se tal, não deixa entrar no coração não, porque eu sei como é que é o ser humano, eu sei como é que o diabo trabalha, entende? A gente convive aí, a gente já recebeu, por exemplo, aqui, cantor aqui, pregador, a gente viu quem é humilde, quem não é, tem gente que pensa que tem um rei na barriga, eu tenho até medo. E esse medo eu tenho comigo também. Quem está entendendo? Agora Deus vira, Jesus, né, na pessoa de Jesus,
E ele diz assim: olha, vai para onde é mais fundo. Quando você chegar lá, você vai jogar a rede. E na hora que você jogar a rede, o milagre vai chegar. Isso eu estou falando para vocês, porque Jesus não falou isso para ele. Jesus só falou: vai para onde é mais fundo e joga a rede. Jesus não fez promessa. Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes eu falo que a pessoa vai ser abençoada e tal, e vou falando ali, e a pessoa, amém, amém, pastor e tal, mas depois ela não vai mais fundo, ela não volta mais na igreja. Ela não tem compromisso. Ela não vai mais fundo, ela não se lança. Agora Deus está te chamando para ir mais fundo, para ter um compromisso com Ele, para vir à igreja, para se comprometer com Ele, para se comprometer com a obra, para se comprometer na santificação, para se comprometer diante dEle, né? Dando um bom testemunho no trabalho, na rua, onde for. Quando ele diz: eu estou te chamando para ir mais fundo, porque eu quero te usar, eu quero que a sombra sua cure as pessoas, eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. Vem mais fundo comigo, busca mais fundo. Você vê que quando alguém está começando a namorar, ou quer namorar, alguma coisa do tipo, a pessoa fala assim: vai fundo com essa pessoa, porque olha, é um partidão. Vai fundo. E às vezes vai fundo e quebra a cara. Agora, se você for fundo com esse Senhor Jesus, você vai ter a vida abençoada. Vai para onde é mais fundo. Ele está falando assim, ó: sai do raso. Sai do raso. Para de ter esse relacionamento com Deus meia boca. Se lança, casa com Ele. Sai desse namorico. Casa, compromisso. Quem casa tem compromisso. De estar todo dia junto, de levar a provisão para casa e tal. É compromisso. Amém? Agora ele vai obedecendo. Na hora que ele vem, na hora que ele joga a rede, a Bíblia diz que deu tanto peixe, mas tanto peixe, que ele deu sinal para o outro barco: vem cá e me ajuda. E as redes queriam se romper de tanto peixe. Pastor, onde o senhor quer chegar? A noite tinha sido o quê? De escassez, não pescou nada. Mas na hora que ele obedeceu a Jesus, na hora que ele deixou, né, não impediu que Jesus entrasse no barco dele, na vida dele, aquilo foi sendo um trabalho de Deus na vida dele, né? Ele não impediu e não desobedeceu quando Jesus falou: agora empurra o barco, eu quero pregar, agora leva mais fundo, agora joga a rede. Ele foi obedecendo, romperam aquelas emoções dele, né? Aquele achismo que eu sei, que eu não sei, que eu sou isso, que eu sou experiente naquilo. Não, ele foi deixando: não, o que o mestre estiver me mandando, porque o texto diz que ele chama ele de mestre, o que ele mandar eu vou fazer. E o que é que Jesus está falando para você fazer? O que Ele está mandando, o que Ele está te pedindo, o que Ele está ministrando no teu coração? Larga essa amizade, larga esse namoro, larga esse palavrão, larga essa mentira. É isso que Ele está falando. Vem para o lugar mais fundo. Deixa eu entrar no barco da tua vida. Deixa eu fazer parte do teu presente e do teu futuro. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu fazer de você um pescador de pessoas, de homens. Deixa eu mudar o teu ministério. Estava parado, travado. Deixa eu te usar. Amém? Glória a Deus. Agora os 2 barcos já estão cheios de peixe. E a Bíblia diz que os barcos quase foram a pique, quer dizer, quase afundaram. Quando a gente obedece, amigão, é na hora certa. E quando vem, vem muito. Quem está pegando aí? Eu profetizo que está chegando muito na sua vida. Eu profetizo uma pesca maravilhosa para você, para a gente também. Amém, pastora? Eu profetizo uma pesca, um resultado da sua obediência. Eu profetizo Deus te levantando hoje com autoridade, com poder. Eu profetizo prosperidade na sua vida em todas as áreas. Eu profetizo Deus te usando de uma maneira poderosa, te levantando como um líder, como uma pessoa que se envolve, que vai mais fundo com Ele. Eu profetizo a unção sobre a sua vida. Eu profetizo um tempo novo.
Quando ele volta, Jesus vira para ele e fala: olha, Pedro, a Bíblia diz que eles ficam assombrados, né? Quem é esse? Que poder é esse? Que tanto peixe é esse que a gente não via há muito tempo? Olha, vocês vão ficar surpresos, de boca aberta, com o que Deus vai fazer na vida de vocês e na nossa vida e no nosso ministério. Deus é um Deus de surpresas, de surpreender, e Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Já tem feito, é só você olhar a sua vida lá atrás. Olha o que Ele tem feito. Ele vai fazer mais ainda, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Agora, Jesus vira para ele e fala assim: olha, você não vai ser mais pescador. Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqui, é isso que Jesus pede, que muita gente não consegue. Larga tudo nesse mundo aí e me segue. Tudo, larga tudo. Larga tudo desse mundo aí. Tudo que esse mundo acha certo. Meu irmão, pode sair, a maioria é errado. Larga tudo e me segue agora. Foi isso que Jesus falou com ele. A Bíblia diz que eles largaram tudo, barco, tudo, e começaram a seguir Jesus. Tiveram aquela experiência e começaram a seguir e a servir a Jesus. Pedro se tornou o quê? O apóstolo Pedro. Depois desse episódio aqui, demorou cerca de 3 anos e meio. Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou. E depois Pedro recebeu o Espírito Santo depois de 50 dias mais ou menos. E a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Depois que Jesus já não estava mais com ele, quando ele recebeu o Espírito Santo, a obra começou há 3 anos e meio atrás. E a obra foi concluída. E Pedro, olha, eu estou falando dele aqui, ó, já estamos em 2020 depois de Cristo. Amém? Ele entrou para a história, mesmo cheio de sentimentos, cheio de emoções, a flor da pele, mesmo brigando, puxando faca, espada. Jesus estava olhando para ele, falando assim: eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho algo para completar na sua vida, eu tenho algo para começar. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, diga comigo, a boa obra, a boa obra, aquele é Jesus, amém? Ele é fiel para terminar. Diga assim: ele vai terminar a boa obra na minha vida. Pode falar isso aí: ele vai terminar a boa obra na minha vida. Quem crê, diga amém. Fica de pé.